Olá, meus amores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nós somos do 5º ano da Escola Estrelas do Amanhã, não é isso? E vamos dar início à nossa aulinha de quarta-feira. Hoje nós temos, geografia, tá? E teremos ciências também. Então, prestem atenção que hoje serão 2 aulinhas com 2 livrinhos. Peguem aí primeiro o livro de geografia de vocês e vamos dar início à nossa aulinha. Vamos para a terceira unidade de geografia na páginazinha 44. Vamos lá? Temos aqui os continentes e oceanos. Gente, um assunto muito importante, né? Muito interessante em geografia, que precisamos prestar bastante atenção nas explicações, certo? Nós temos aqui dizendo que, analisando qualquer representação gráfica do planeta Terra, como um planisfério, por exemplo, é possível observar que sua estrutura é formada por terras emersas e imersas, não é isso? As terras imersas formam os oceanos e as terras emersas formam os blocos ou massas continentais, que são resultado da divisão geológica da Terra determinada por imposições naturais, como as placas tectônicas que formam as crostas terrestres, flutuam sobre o magma. Esses blocos estão em lento e constante movimento, de forma que a Terra nem sempre apresentou a configuração atual. Gente, essa questão aqui nós já discutimos em ciências, né? As placas tectônicas, né? Que detectam os terremotos, detectam os movimentos da Terra, né? As mudanças das rochas, já estudamos tudo isso em ciências. Então, aqui é praticamente uma revisão, certo? Aí aqui tá trazendo pra gente, né, que diversas teorias procuram explicar tal movimentação, sendo a mais aceita a teoria de deriva continental, criada em 1912 por Alfred Wegener. De acordo com essa teoria, no passado havia apenas um único bloco continental denominado de Pangeia, que com o decorrer das eras geológicas passou por fragmentações e junções até chegar à disposição que conhecemos hoje. Então, nós temos aqui, né, como a Terra era há cerca de 225 milhões de anos atrás, como a Terra era há cerca de 150 milhões de anos atrás, como a Terra era há cerca de 65 milhões de anos atrás e como a Terra está atualmente. Então, eles acreditam que a Terra, ela se modificou, né? A gente pode perceber que os continentes se separaram, ó. Aqui os continentes eram juntos, aqui houve uma certa separação, aqui, ó, separou mais ainda e agora atualmente está totalmente separado e que criaram os continentes americanos, né? O continente africano. Então, existiu esse tipo de modificação na Terra, né? E hoje temos a forma atual, que seria essa aqui, ok? Na página 45 está nos dizendo que a configuração atual dos blocos continentais não representa a sua formação definitiva, pois as placas tectônicas continuam a movimentar-se. Então, resumindo tudo aqui, está dizendo que não temos nenhuma definição concreta de como é a nossa Terra. Não podemos dizer que a Terra sempre vai ser dessa forma. Por quê? Porque no decorrer, né, da movimentação das placas tectônicas, sempre haverá mudanças. Então, hoje, a Terra está de uma forma, mas daqui a trilhões de anos à frente, a Terra pode ser modificada, tá? Pode haver grandes modificações em relação aos lugares. Aí nós temos aqui os continentes, né, que são estabelecidos. Nós temos os continentes: a África, a América, a Antártida, a Ásia, a Europa e a Oceania, certo? Já as terras imersas são cobertas por água que forma os oceanos. Aí nós temos aqui os mares, os oceanos. Temos o Oceano Atlântico, o Pacífico, o Índico e o Ártico. Gente, só lembrando, tá? O nosso oceano é localizado no Oceano Atlântico, certo? Aí aqui, nós temos o nosso país, o Brasil. Percebam aqui, o Brasil. E aqui nós temos o Oceano Atlântico do ladinho, né? Isso, o Oceano Atlântico. Ao outro lado, o Oceano Pacífico. Aí para concluirmos a explicação, nós temos que é possível ainda pontuar outras peculiaridades interessantes acerca dos oceanos. Podemos dizer que o oceano mais importante economicamente e mais utilizado para navegação é o Atlântico.
O oceano mais extenso e profundo é o Pacífico. O Oceano Ártico, por estar localizado no Polo Norte, tem suas águas congeladas na maior parte do ano, que dificulta seu uso para navegação. Com certeza congela, né? Já aqui, as correntes marítimas do Oceano Índico são influenciadas pelas monções, que são ventos que variam sua direção de acordo com as estações do ano. E os mares constituem a porção do oceano que banha os continentes e as ilhas, tá? Para finalizar, temos aqui uma observação. As ilhas são porções de terras imersas, cercadas pelas águas dos oceanos, mares, rios ou lagos. As ilhas podem ser classificadas como continentais ou oceânicas. As ilhas continentais, em geral, ficam próximas ao continente, caracterizando-se como uma extensão isolada do território continental. Já as ilhas oceânicas não possuem nenhuma ligação com o continente, caracterizando-se de forma distinta. Então, nós temos aqui, né, as diferenciações de ilhas, as ilhas continentais e as ilhas oceânicas, certo? Aqui, nós temos em atividade, gente, só uma observaçãozinha sobre as ilhas. As ilhas, elas são os lugares, né, os primeiros lugares que podem haver os maremotos, né? Porque estão muito, muito próximas aos mares. Então, lugares que são muito próximos às ilhas, é constante a gente ter vulcões e maremotos, né? Porque se tratam de lugares muito próximos, né? Desses fenômenos naturais, ok? Aqui no primeiro quesito, em atividades, temos assim. Com relação às terras imersas e emersas, podemos dizer que a Terra é dinâmica ou estática. Por quê? Gente, podemos dizer que a Terra é dinâmica, né? Porque, devido à flutuação das placas tectônicas, os blocos continentais que formam a crosta terrestre estão em constante movimento, né? A nossa Terra está sempre em constante mudanças, então ela é dinâmica, certo? Segundo, assinale com um X o nome da teoria mais aceita para explicar a movimentação das placas tectônicas. Seria, a teoria da deriva continental, certo? Terceiro, complete a frase abaixo corretamente, de acordo com a teoria de deriva continental criada por quem? Alfred Wegener. E, Albert Einstein também está, né, dentro dessa teoria da Terra, né? No passado havia apenas um único bloco continental, que era o Oceano Continental, denominado de Pangeia, né? Isso que com o decorrer das eras geológicas, né, passou por fragmentações e junções até chegar à disposição que conhecemos hoje. Vamos aqui para o quarto quesito. De acordo com o que foi estudado, a configuração atual dos blocos continentais representa a sua formação definitiva? Não, pois as placas tectônicas continuam a movimentar-se, então não temos nada definitivo, certo? Com as configurações atuais dos blocos continentais, né? Como eu falei para vocês, hoje os continentes estão de uma forma, mas daqui a milhões e milhões de anos à frente, né? Os blocos continentais podem estar totalmente mudados, certo? Os estudiosos acreditam nisso. Partindo aqui, para o quinto quesito. Qual é a diferença entre blocos continentais e blocos continentais e continentes? Gente, isso tem lá na explicação, tá? Mas também dá para ver aqui, no quinto quesito, a diferença, certo? Já no sexto, tá pedindo para que vocês procurem no caça-palavra o nome dos 6 continentes que formam atualmente a Terra, Europa, América, Antártida, Oceania, África e Ásia. Então, isso tem aqui, Oceania, desculpem. Isso tem aqui, tudo nas explicações, certo? Partindo aqui, para página 48. Página 47, no sétimo quesito, tá dizendo assim. Pinte no planisfério os espaços que representam os oceanos. Então, aqui já está mostrando para vocês qual é o espaço que vocês vão pintar, né? Oitavo, relacione os oceanos às suas características. Nós temos o Atlântico, o Índico, o Pacífico e o Ártico. Então, o 2, né, é o primeiro, que é o oceano mais extenso e profundo, o Pacífico.
O Atlântico é o 1, que é o mais importante economicamente e o mais utilizado para navegação. Já o quarto é o Ártico, né? E o último, vamos colocar o número 3, que é o Índico. Nono, como podem ser classificadas as ilhas e qual é a diferença entre elas? As ilhas podem ser classificadas como continentais ou oceânicas, né? E vamos colocar a diferença de cada um, que também tem lá nas explicações, certo? Por fim, na página 48, certo? 10º quesito. Complete o planisfério escrevendo o nome dos continentes e oceanos. Muito fácil esse, ó. Vamos colocar o nome de cada oceano e depois nós iremos colocar o nome de cada continente, certo? Ok. Deixando aqui bem claro para ficar melhor para vocês. Aí nós vamos aqui, ó, pro 11, 11º. Pesquise e escreva com suas palavras como teve origem a água do planeta Terra. Ó, gente, vocês podem colocar aqui, tá? Que a água, né, teve origem com os ciclos de aquecimento e resfriamento da Terra por meio da condensação do vapor de água, né, em forma de chuva, certo? Essa é a melhor explicação sobre como surgiu a água. E por último, 12º é pessoal. O Brasil está situado na América. Pesquise informações sobre as características físicas e culturais desse continente e escreva-as abaixo. Então, essa pesquisazinha vocês vão fazer em casa, né? Quais seriam as características? É só colocar lá na pesquisa. Quais são as características físicas e culturais, né? Deste continente, que seria a América, certo? Partindo aqui, ó, para ciências, hoje a aula vai ser um pouquinho extensa, né? Tivemos aulas muito tranquilas, aulas de 5, 7 minutos praticamente. Então, hoje a aula vai ser um pouco mais extensa. E vamos para o livrinho de ciências, na paginazinha, vamos lá. Nós vamos partir para, se eu não me engano, é 4ª unidade, né, gente? Eu acho que é isso mesmo, vamos para a 4ª unidade, estamos bastante adiantados, né, em ciências, vamos para a 4ª unidade, fazer a primeira atividadezinha da 4ª unidade. Quanto mais rápido terminarmos o livro, melhor, certo? E que é um assunto muito fácil, muito interessante, que está falando sobre o corpo humano. Olha aí que interessante, vamos conhecer um pouco mais sobre o corpo humano, nosso corpo humano, ó. O nosso corpo humano é uma máquina perfeita, né? Livro de Ciências, página 66, ok? O nosso corpo humano é uma máquina perfeita, trabalha dia e noite sem parar para manter as nossas necessidades vitais, como digerir alimentos, obter oxigênio, excretar substâncias indesejadas e etc. Costumamos dividir o corpo humano em 3 partes principais: cabeça, tronco e membro. Ó, prestem atenção aí nas 3 partes principais do nosso corpo. Aí, ó, a cabeça é constituída pelo crânio e pela face. Nela encontramos os olhos, o nariz e a boca. Dentro do crânio temos o cérebro. Ele é o grande responsável pela nossa capacidade de pensar. E é graças a eles que podemos coordenar diversas atividades, como andar, falar e nos equilibrar. O tronco, gente, é composto pelo tórax e abdômen. Dentro do tórax encontramos o coração e os pulmões. No abdômen encontramos órgãos como o estômago, o fígado, o intestino e os rins. Os membros estão presos ao tronco. Eles são classificados em superiores ou inferiores. Os membros superiores são formados pelos braços, pelos cotovelos, pelos antebraços, pelos pulsos e pelas mãos. Já os membros inferiores são compostos de coxa, joelho, pernas, tornozelos e pés. Aí nós temos aqui o corpo totalmente completo, né? Mostrando o que é o crânio, a face, o nosso pescoço, o tórax, o braço, que seria o abdômen, o cotovelo, o antebraço, pulso, mão, coxa, joelho, perna, pé e tornozelo. Agora aqui, ó, concluímos a explicação, vamos para a página 67 em atividades. Primeiro quesito, complete as frases, tá? O nosso corpo é uma máquina perfeita, trabalha dia e noite sem parar para manter o quê? As nossas
necessidades vitais. Letra B, o corpo humano é dividido em 3 partes principais. Seria quais? Cabeça, tronco e membros. Letra C, o tronco é constituído pelo tórax e abdômen. E letra D, os membros podem ser superiores ou inferiores. Segundo quesito, responda as perguntas abaixo. Quais são as partes do corpo que compõem a cabeça? Gente, muito fácil, né? Quais são? O crânio e a face, né? Letra B, qual é o órgão localizado dentro do crânio que é responsável pela nossa capacidade de pensar? O cérebro. Letra C, quais as partes que compõem os membros inferiores? Coxas, joelhos, pernas, tornozelos e pés, não é isso? Letra D, quais são os principais órgãos do tórax? O coração e os pulmões. Terceiro, marque com os X as afirmativas corretas e corrija as erradas. Gente, vamos marcar a primeira e a segunda, né? Pulamos a terceira e vamos marcar a quarta, que são as verdadeiras, né? É na face que estão os olhos, o nariz e a boca, verdade. O tornozelo está localizado nos membros inferiores, isso. O pescoço encontra-se situado entre a cabeça e o tórax, com certeza. E agora nós vamos corrigir as erradas, tá? Nós vamos dizer, ó, que dentro do abdômen encontramos diversos órgãos, como o estômago, o fígado, os intestinos e os rins, ok? E o outro, nós vamos dizer que os membros superiores são formados pelos braços, pelos cotovelos, pelos antebraços e pelos pulsos e pelas mãos. Gente, me desculpem, essa cor aqui, ó, não ajudou muito, né, para ver direito, mas com calma, olhando direitinho, dá para escrever. Não é isso? Quarto quesito, leia o texto e em seguida circule as partes do corpo que fazem parte da cabeça. Essa aqui eu vou deixar com vocês, tá? Tá muito fácil, de acordo com a explicação. Vocês vão ler o textinho e vão circular só o que faz parte da nossa cabeça, ok? A cabeça toda, incluindo a face, né? Incluindo tudo que envolve a nossa cabeça, ok? E é isso, meus amores, tivemos as nossas 2 aulinhas de hoje, né, ciências e geografia, ok? Amanhã retornamos com a aula de matemática, certo? Qualquer dúvida, podem falar, tenham uma ótima aula. E também irei colocar junto com essa atividade lá no grupo as paginazinhas do livro de reforço, que vai ser o assuntinho que estudamos hoje em geografia e que estudamos hoje em ciências, certo? Fiquem atentos. Tchauzinho e até amanhã.